Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Silvana Villanova. Fique até o final e seja edificado pela palavra de Deus. Vamos meditar no livro de 1 Reis, capítulo 19, no verso 1 ao 18, que nos diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. E se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Aleluia. Então, aqui o profeta Elias, um homem muito usado pelo Senhor, que desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal, fez um desafio e o Senhor enviou o fogo do céu que consumiu o holocausto, né? E o povo, todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo reconheceu o senhorio de Deus. Como o povo reconheceu, né, que o Senhor é Deus, Elias criou uma expectativa de que Jezabel, ao ficar sabendo do que tinha acontecido, que o Deus que enviou o fogo, né, que foi o Deus que ouviu a oração, foi o Deus de Israel, ele acreditou que Jezabel poderia se converter e que Acabe também poderia se converter. Criou essa expectativa. Mas não foi o que aconteceu. Jezabel, quando ficou sabendo, ficou uma fúria e mandou a mensagem. Mandou a mensagem que ia matar o profeta à espada em 24 horas. E Elias temeu pela sua vida quando chegou essa notícia contrária, essa mensagem do inferno. Ele temeu. Um homem de Deus, depois de todas as experiências que ele passou com Deus, a gente não consegue entender o que aconteceu com ele aqui nesse momento. Mas, diante da fragilidade, um ser humano, Elias era um ser humano como nós. Então, nós temos as nossas fragilidades. Por isso, o Senhor deixou essa palavra, né? Para nós ficarmos atentos. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Um momento de uma palavra contrária entrar no nosso coração. Porque todas as vezes que nós começamos a olhar para os nossos problemas, eles ficam grandes, né? E o nosso Deus fica pequeno. E chegou ao extremo, ao ponto dele fugir para o deserto, ao caminho de um dia. Ficou debaixo de um zimbro, uma árvore, um arbusto pequeno, e pediu a morte. Mas ele não se deu conta que o Senhor estava no controle, né? O Senhor está no controle da tua vida, da vida de Elias, da nossa vida. E ele se deitou debaixo de um zimbro e dormiu. Mas o Senhor mandou um anjo que tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. O Senhor providenciou até um pão cozido sobre as pedras, né, em brasa, e uma botija de água. E ele comeu e tornou a dormir. E o texto aqui não nos relata assim, ó, dele ter ficado feliz por ter visto um anjo, por ter aparecido uma comida no deserto. Nada animou ele que ele voltou a dormir. Mas o anjo voltou pela segunda vez e tocou-lhe e disse: Levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. E ele levantou-se, comeu e bebeu, né? Com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Só que quando ele chegou ali, ele entrou numa caverna, passou a noite. E o que a gente nota aqui foi um desânimo de Elias, se entristeceu e foi para a caverna.
E o Senhor perguntou: o que fazes aqui, Elias? Veio a palavra do Senhor: o que fazes aqui, Elias? O Senhor quis dizer: o que está fazendo, Elias, com a tua vida, né? E o Elias falou: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Então ele estava se lastimando, com medo, que estavam procurando ele para tirar a vida. E ele estava esquecendo do poder que o Senhor tem para nos guardar, que o Senhor sabe de todas as coisas e tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós. Aleluia. E o Senhor disse a ele: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E aí passou um vento forte, muito forte, que despedaçava as penhas, as pedras, e o Senhor não estava nele. Aleluia. Depois veio um grande terremoto, depois veio fogo, e o Senhor não estava no terremoto e nem no fogo. Mas aí depois Elias ouviu uma voz suave, tranquila, uma voz mansa. Aleluia. Glória a Deus. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor perguntando: não estou entendendo o que você está fazendo. E Elias, pela segunda vez, responde novamente: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram me tirar a vida. Ele estava se lastimando para o que tinha acontecido, né? E não estava olhando para o Senhor. Estava tendo piedade pela sua vida. Estava esquecendo que é o Senhor que guarda a vida, a nossa vida. Aleluia. O nosso nome, a nossa vida, né, está escrito no livro da vida. O Senhor conhece em detalhes. E o Senhor é soberano. E ele estava olhando e com medo de perder a vida. Entrou em depressão, entrou em tristeza. E disse-lhe o Senhor: volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Então ele tinha mais uma missão. Ele tinha que ungir o rei da Síria, ungir o rei de Israel e ainda ungir o profeta que ia ficar no lugar dele, né? Aleluia. Mas o Senhor conservou, disse para Elias que tinha mais 7.000 profetas que não tinham se dobrado a Baal. Aleluia. Tinha mais 7.000. Ele estava achando que ele estava sozinho, né? Ele tinha que mais obra de Deus para fazer. E o Senhor fortaleceu, né? Quando providenciou a comida para ele. Lá no Querite no Ribeiro de Querite, ele mandou o corvo e levar carne e pão, tinha água, né? O Senhor tinha um cuidado com Elias. E Elias já tinha enfrentado tantos desafios, mas aquele entrou no seu coração, né? Então aqui demonstra a fraqueza do ser humano, né? A nossa fraqueza. Muitas vezes o maligno envia setas contra a nossa vida e se nós não estivermos vigilantes, firmes na palavra, elas nos atingem e nos derrubam a ponto de desejarmos a morte como Elias desejou, né? Mas o Senhor o levantou, o fortaleceu e ele seguiu a caminhada. Aleluia. Eu te convido, meu irmão, se possível, feche teus olhos e vamos orar nesse momento. Pai querido, muito obrigado por esta palavra de ânimo, de encorajamento, para seguirmos na caminhada, independente dos desafios, independente dos levantes do inimigo, independente daquilo que nos prostrou. O Senhor está de pé, o Senhor nos coloca de pé para a caminhada. O Senhor é que nos fortalece e nos sustenta nesse momento, assim como o Senhor enviou o pão cozido, né? O Senhor e a água, né? O pão significa o pão da vida, Jesus, e a água da vida, a água do Espírito Santo. O Senhor nos coloca de pé nessa manhã para seguirmos a caminhada.
Aleluia. Repreende, Senhor, todo levante do inimigo contra a vida do meu irmão, contra a vida da minha irmã. Repreende, Senhor, a depressão, a tristeza, o desânimo, a vontade de parar, a apatia. Levanta, Pai, põe de pé. E que esse meu irmão entenda, essa minha irmã, que ainda tem coisas por fazer na caminhada, assim como Elias tinha a obra para continuar. O Senhor tem uma obra para continuar na vida do meu irmão. Coloca de pé, Pai, fortalece. Unge cada um, Senhor do alto. Dá o ânimo, o renovo, para seguirmos firmes na caminhada. Dá um dia abençoado a cada um, Pai. Abençoa os familiares, dá saúde, paz, os frutos do Espírito Santo. Abençoa a todos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.